Olá, paz do Senhor Jesus, eu espero que todos estejam bem. Estamos iniciando mais uma semana, iniciando mais um mês, para a glória do Senhor Jesus, né? Que possamos, durante essa semana, mergulhar nos estudos. Já passamos da metade, hoje é o dia 21 do livro, Uma Vida com Propósitos, e o Senhor vem nos confrontando na Sua palavra. Que bom! Porque quando o Senhor nos confronta é porque Ele nos quer ver crescer, a gente amadurece, o Senhor nos abençoa, o Senhor nos confronta para nos transformar, né? É para mostrar para nós onde nós estamos errando, o que nós estamos fazendo que não condiz com a sua vontade. E hoje nós vamos falar sobre protegendo a sua igreja, né? O Senhor já falou conosco que nós fazemos parte da sua família quando nós cremos no Senhor Jesus Cristo. Nós estamos inseridos em uma comunidade, pertencemos a um lugar, e o Senhor vem falando sobre relacionamentos, como nos relacionar. Em primeiro lugar, o Senhor falou que Ele quer ser o nosso melhor amigo, né? O Senhor vem falando conosco sobre como cultivar, né, a comunidade, como que a gente resgata relacionamentos, né? Restaurando, foi o último, né? Sobre restaurar relacionamentos. O Senhor falou sobre ter uma vida em comum. E hoje o Senhor vem falar sobre a sua igreja, protegendo a sua igreja. Muitas vezes a gente acha que essa não é a nossa função, né? Mas nós já aprendemos que fazemos parte de um corpo onde Cristo é o cabeça, que nós somos membros deste corpo e que para este corpo funcionar precisa ter unidade. E unidade é diferente de uniformidade, porque somos diferentes. O Senhor nos criou diferentes, né? Somos povos diferentes, existem nações, né? Línguas diferentes, temos personalidades diferentes, características diferentes. E isso nos constitui, isso nos faz pessoas que aprendem uns com os outros. Aquilo que falta em mim tem no meu irmão. Então, contribui. O corpo, né, a Tati já disse em um dos estudos que um membro fora do corpo, ele perde a sua função, ele é inútil. Né? Um coração fora do peito, ele deixa de ser um coração. E quando uma parte do membro sofre, todo o resto do corpo ele sofre junto. Mas quando uma parte do corpo é honrado, todos se alegram juntos. Isso é unidade. E por isso o Senhor que constituiu a sua igreja, por isso o Senhor, Ele criou a sua igreja, e esse assunto para Deus é tão importante, né? Até mais do que falar sobre céu e inferno, é falar sobre a sua igreja, porque nós somos a igreja, onde Cristo é o cabeça. Um corpo, ele não age por vontade própria, mas pelos comandos que que a cabeça, né, é o nosso cérebro que dá os comandos para que todo o corpo ele funcione, ele ande, né? O cérebro ele precisa mandar uma ordem para o meu corpo para que ele obedeça. E na igreja, o Senhor Jesus é o cabeça. Ele dá as instruções, ele dá as ordens para nós, né? E por que ele vem falar aqui sobre proteção? Que nós precisamos ter essa responsabilidade, né? Porque infelizmente a gente vem vivenciando aí ao longo da história muitas divisões dentro da igreja, dentro desse corpo, do corpo de Cristo. E quando isso acontece, né, quando a unidade ela é desfeita,
destrói com a comunhão. A unidade, ela é a alma da comunhão. Se nós não estivermos todos andando ali em harmonia, em sintonia, não tem como um querer ir para cada lado, né? Não tem como eu estar andando e o meu braço quer ir para a direita, o outro braço ele quer ir para a esquerda. Não, eles precisam andar na mesma sintonia para que as coisas avancem, né? Aqui o autor ele cita logo no início Efésios 4:3. Vocês estão unidos na paz por meio do Espírito, portanto, esforcem-se para continuar unidos desse modo. É sua função proteger a unidade de sua igreja. A unidade da igreja é tão importante que o Novo Testamento dá mais importância a isso do que qualquer outro assunto, né? Deus deseja profundamente que experimentemos unidade e harmonia. A unidade é a alma da comunhão. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são totalmente unidos em um. O próprio Deus é o maior de todos os exemplos de amor sacrificial, de humildade para com os outros e de perfeita harmonia. O Senhor não nos fez, o Senhor não nos criou para vivermos isolados. A gente, infelizmente, eu já conheci pessoas que falaram que não queriam se casar, que queriam viver sozinha, que gostavam de viver sozinhos, mas não é verdade, gente. Nós não fomos criados para vivermos isolados. Quem vive isolado pensa em si mesmo, pensa em si próprio, é até um certo egoísmo. Então, a gente precisa cumprir, entender o porquê que o Senhor fala, amar ao Senhor seu Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Nós precisamos de pessoas porque nós somos abençoados, Nós abençoamos, nós somos abençoados. Existe aí uma proximidade, uma intimidade, uma relação de troca, onde eu dou, onde eu recebo. E a igreja de Cristo é isso. Quando eu estava lendo o livro de Atos, gente, cada vez que eu avançava na leitura do livro de Atos, eu olhava para mim e eu me via o quão miserável eu sou, sabe? Porque aqueles homens, eles enfrentaram, eles foram, eles falaram, não importa o que as pessoas iriam pensar, mas o que Jesus orientou e ensinou para os seus discípulos, ali eles estavam cumprindo, eles estavam fazendo. E o quanto a gente se acovarda, o quanto nós desanimamos por qualquer coisa. E a primeira atitude nossa, quando a gente desanima, é abandonar. E isso causa conflitos, isso causa separação, isso causa tristeza, isso causa dor, E a gente vem vendo ao longo dos tempos as novas gerações, elas não têm paciência, elas não têm compaixão, elas não demonstram isso, porque muitas vezes elas nem aprenderam. E por isso que nós que somos a igreja, nós fazemos parte da família de Cristo, nós precisamos nos esforçar para promover a paz e a harmonia do corpo de Cristo, porque assim o nome do Senhor é conhecido, assim a gente dá testemunho, assim a gente é encorajado, nós encorajamos uns aos outros, nós nas nossas necessidades somos supridos, a igreja é lugar de cobertura, é lugar de proteção, onde nós vamos à igreja não somente assistir culto, mas nós vamos prestar culto, A ideia de unidade não é a ideia simplesmente de confraternização, de estarmos ali trocando ideias, vai muito mais além, porque é um local onde nós podemos de verdade, sabe, colocar, expor os nossos problemas, onde a gente pode chorar, onde a gente pode rir. Eu tenho experimentado isso na minha vida, no grupo de intercessão, aqui com as irmãs, o quanto isso tem me fortalecido, porque uma segura a mão da outra,
Sabe, quando a gente percebe que uma mãozinha tá escorregando e você vai lá, né? E às vezes a gente não pega, a gente se pega aqui, né? Puxa, a gente levanta um ao outro, não, a gente vem com palavras de encorajamento. E o corpo de Cristo, ele precisa andar nessa sintonia, né? De um ajudar o outro, um encorajar o outro, um exercer a misericórdia pelo outro, porque nós somos todos pecadores. Se a gente olhar para a igreja pensando que é um lugar perfeito, a gente vai se enganar, né? A gente vai se decepcionar com pessoas, a gente vai ficar desiludido com pessoas, inclusive o autor fala sobre isso aqui no livro, né? Que pessoas vão nos decepcionar, né? Que existe realidade, né? E o ideal. Existe o ideal e a realidade. Então agora ele fala, ó, agora que você descobriu como Deus quer que seja a verdadeira comunhão, né, que nós já vimos que a verdadeira comunhão ela tem que ser genuína, a gente precisa exercer misericórdia, né? Fala sobre o altruísmo, a gente se colocar no lugar do, fala sobre humildade. E é fácil ficar desanimado, olha isso, gente, pela disparidade entre o ideal e a realidade presenciada em sua igreja. Mas o autor diz, você deve amar apaixonadamente a igreja, apesar das imperfeições que ela tem. Não é porque as pessoas apresentam, a gente não só ama quando tá tudo bem, quando tá tudo certinho, né? Nós somos cheios de problemas e a gente quer ser amado, a gente quer ser cuidado, a gente quer ser ouvido, a gente quer ser respeitado. Então a gente precisa fazer isso, a gente precisa exercer isso no corpo de Cristo também, principalmente na nossa família espiritual, né? A gente já viu, já estudou sobre isso, principalmente os nossos irmãos na fé. Aí o autor, ele fala aqui, ó: partilhamos a mesma salvação, a mesma vida e o mesmo futuro, fatores muito importantes e mais importantes que as diferenças que poderíamos enumerar. Então, a unidade na diversidade, porque o amor o amor que nos une, ele é muito maior do que as nossas diferenças. A gente pode pensar diferente, pode, né? Eu posso gostar de amarelo, você pode gostar de azul, né? Eu posso gostar de, né, de tal louvor, você pode gostar de um ritmo diferente, mas nós todos estamos ali, né, por um propósito maior, que é glorificar o nome de Deus, é levar a palavra do Senhor àqueles que não conhecem, assim como fizeram os discípulos, né? Como eu disse, quando eu estava lendo o livro de Atos e cada vez mais eu me pegava o quanto eu preciso crescer, amadurecer, o quanto eu preciso ter esse espírito de ousadia, sabe? De não ter medo, né? E de não me calar. Muitas vezes a gente se cala diante de algumas situações, né? Diante de alguns problemas, algumas problemáticas, e a gente já viu que os conflitos, eles são bons também. Os conflitos, eles nos levam a repensar algumas coisas, mas nós não devemos focar nos problemas, e sim na solução. E infelizmente o que a gente vem vendo, o que acontece, né, no nosso meio, não só nas igrejas, né, mas são pessoas que não sabem lidar com dificuldades, elas não sabem lidar com problemas. A gente a gente está vendo aí gerações, né, as crianças crescendo aí já muito nervosas, é o que eu quero aqui, é agora, é já, elas não sabem lidar, elas não têm paciência. Eu trabalho com criança, eu trabalho com educação infantil e eu vejo quanto é importante a socialização, inclusive a socialização é um dos principais objetivos e focos da educação infantil, é a criança se socializar porque ela aprende junto com a outra criança. Nessa pandemia, a gente está sofrendo muito,
por causa do distanciamento, tá tendo uma desconstrução de tudo aquilo que a gente acredita, de tudo aquilo que a gente vem lutando há tanto tempo, há tantos anos, e tá sendo essa desconstrução, né? Porque a criança ela não pode abraçar, ela não pode compartilhar, ela não pode brincar junto. Quando tem uma criança na sala de aula, ele não consegue participar do que é proposto, da atividade, porque ele precisa de outros, né, para aprender. O corpo, ele não funciona sozinho. O coração, ele precisa do sangue, né? O sangue, ele precisa das veias. Uma mão precisa da outra, né? Então, assim, a gente precisa aprender, a gente precisa respeitar, a gente precisa amadurecer nesse sentido. A igreja ela não pode ficar nessa situação dividida. A igreja não é perfeita. A igreja é lugar de pessoas imperfeitas. Eu sou imperfeita, vocês são imperfeitos, mas ali juntos a gente vai aprender, né, a exercitar, a gente vai aprender a lidar com os problemas, a gente vai chegar diante da palavra de Deus e o Senhor vai nos orientar. Né? Eu sempre ouvi que sociedade estruturada, famílias estruturadas, igreja estruturada, a gente precisa manter, né? A gente precisa lutar, sabe? Por isso, por essa unidade mesmo, para que as pessoas possam se cuidar. A gente precisa, é tão bom ser cuidado. Uma vez eu cheguei na igreja, eu não estava bem, eu tinha passado por alguns problemas, e eu sentei no meu cantinho e uma irmã passou e foi me desejar boa noite, foi me cumprimentar, e só de ela olhar para mim, ela falou: o que está acontecendo? Ela sentou do meu lado, né, e ela conversou comigo, ela chorou comigo, ela orou comigo, né? Depois ela veio na minha casa, ela, sabe, foi muito bom, fez muito bem. Eu percebi ali naquele momento, eu experimentei a presença de Deus e o cuidado de Deus através daquela irmã. É assim que Deus se manifesta. A palavra do Senhor diz: onde estiverem, né, dois ou mais, 2 ou 3, ali eu estarei no meio deles. O Senhor se manifesta na unidade, o Senhor se revela para nós. Precisamos nos manter concentrados no que mais importa. Na unidade não existe espaço para rivalidade. A gente precisa se concentrar no que realmente importa, que é aprender a amar uns aos outros como Cristo nos amou. Mas se nos concentrarmos em amar uns aos outros e cumprir os propósitos de Deus, alcançaremos a harmonia. E Paulo implora, Paulo suplica, aqui em 1 Coríntios 1:10, Paulo implora por isso: irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisões entre vocês. Antes, que todos estejam unidos num só pensamento e num só parecer. Quando a gente busca soluções e respostas na palavra de Deus, nós vamos concordar no que nós vamos falar, porque vai ser um só pensamento, né? Para a glória de Deus. Aí o autor vem: seja realista em suas expectativas. Agora, olha só, agora que você descobriu como Deus quer que seja a verdadeira comunhão, é fácil ficar desanimado pela disparidade entre o ideal e a realidade presenciada em sua igreja. Infelizmente, como nós já falamos, que assim como na nossa casa, no nosso trabalho, no círculo de amigos, existem as imperfeições, porque não somos perfeitos. Na igreja também, a igreja é feita de pessoas. E ali, uns com os outros, exercendo e praticando o amor, que a gente vai aprender, né? E aí a gente vai ver a hipocrisia, negligência, mesquinharia, legalismo e outros pecados. Em vez de ficarmos abalados e surpresos, o que a gente deve fazer? Devemos recordar que a igreja é constituída de pecadores de verdade, entre os quais nos incluímos,
por sermos pecadores, magoamos uns aos outros, às vezes intencionalmente, às vezes sem querer, mas em vez de deixar a igreja, precisamos ficar ali e tentar de alguma forma solucionar o que for possível. Solucionar o que for possível, a reconciliação, não a evasão. Não a evasão, é a estrada para um caráter mais forte e para uma comunhão mais profunda. Uma vez eu ouvi uma frase assim: pessoas difíceis são oportunidades para nós crescermos, tanto como pessoas, como espiritualmente, né? Tanto como ser humano, como espiritualmente. Pessoas difíceis nos dão a chance, a oportunidade, né, da gente exercer o amor. Divorciar-se da igreja ao primeiro sinal de decepção ou desilusão indica imaturidade. Toda igreja tem fraquezas e problemas. Toda igreja deveria fixar uma placa: proibida a entrada de pessoas perfeitas. Adorei. Este é um lugar somente para os que admitem ser pecadores, que carecem da graça e desejam crescer. Aí aqui ele vem com outra orientação aqui para nós. Prefira incentivar a criticar. O que é mais fácil na maioria das vezes? Quando a gente observa alguma coisa, criticar, né? É jogar, muitas vezes que a gente faz, joga mais lenha na fogueira. E assim a gente está desobedecendo, a gente está deixando de promover a harmonia e o corpo começa a dar problema, ficar capengando ali. Porque é sempre mais fácil ficar de lado e atirar pedras naqueles que estão servindo a Deus que se envolver e contribuir. Todos seremos julgados um dia, não com base nos padrões uns dos outros, nem mesmo por nossos próprios padrões, mas pelo julgamento de Deus. Isso está em Romanos 14, 10. E a gente quer ser usado por quem? A gente quer ser usado por Deus ou por Satanás? Porque quem acusa, a Bíblia diz que Satanás é chamado acusador dos nossos irmãos. Isso está em Apocalipse 12, 10. Culpar, criticar, queixar-se dos membros da família de Deus é trabalho do diabo, não é nosso. Nós não podemos agir dessa forma. O tempo que desperdiçamos comparando ou criticando outros irmãos deveria ser aplicado na edificação da unidade entre os irmãos. A Bíblia diz: assim estaremos empregando o nosso esforço na boa convivência fraterna. Ajudem-se mutuamente com palavras de ânimo. Não ponha o seu irmão lá embaixo apontando os defeitos dele. Romanos 14, 19. Aqui ele vem com mais um tópico: recuse-se a dar ouvidos à fofoca. Quando a gente dá ouvido à fofoca, quando alguém chegar perto da gente, qual que deve ser o nosso comportamento, a nossa atitude diante disso? Irmão, o amigo, amiga, eu prefiro não saber, eu não quero ouvir. Por que você não vai lá? Fala diretamente com a pessoa. É essa postura realmente que a gente tem que ter. Quando a gente fizer isso a primeira vez que chegar a fofoca, não vai chegar a fofoca pela segunda vez, porque a pessoa já vai saber, que não adianta. O autor diz aqui no livro que quando a gente escuta, recebe, a fofoca, nós somos receptadores, receptadores de carga de mercadoria roubada. Olha só, a gente não deve dar ouvidos a isso. A gente é um criador de casos e é triste constatar que no rebanho de Deus as maiores feridas sejam causadas por ovelhas e não por lobos. Misericórdia, gente. Em nome de Jesus, que a gente possa aí refletir sobre as nossas atitudes. Às vezes a gente nem se dá conta, chega alguém para fazer uma fofoca, contar alguma coisa, como que a gente se comporta? Ai, me conta tudo, Não é assim. E quando a gente evita a fofoca, quando a gente não dá ouvidos à fofoca, isso é bom para nós mesmos. A gente evita aí de se envolver muitas vezes em várias situações, em problemas. A gente fica de fora, e não só ficar de fora, mas alertar a pessoa também,
que está fazendo fofoca, né? Pratique os métodos de Deus para a solução de conflitos. Antes disso, olha o que Salomão lembra pra gente, que uma fogueira se apaga quando não tem mais lenha, quando acaba a lenha. Da mesma maneira, as brigas acabam quando o brigão e implicante é separado do grupo. Provérbios 26:20. Aí o Senhor vem aqui com alguns métodos, né, para solução de conflitos. Se um dos que dizem ser seu irmão na fé prejudicar você, converse com ele, conserte as situações entre vocês. Se ele ouvir, você fez um amigo. Se não ouvir, tome uma ou duas pessoas para que a presença de testemunhas torne o ato legítimo. E tente de novo. Se ainda assim ela não ouvir, leve o caso à igreja. Então, né, em meio a um conflito, somos tentados a nos queixar a terceiros. E tá errado, né? O problema não tá com o terceiro, tá com o primeiro. Então é nele que a gente tem que chegar, a gente tem que conversar, não é isso? Aí ele vem falando, né, sobre a conversa em particular, né, que é sempre o primeiro passo e que é o que a gente deve fazer o mais breve possível. Outro tópico, apoie seu pastor e os outros líderes. Aí ele vem falar sobre os pastores, né, sobre a liderança da igreja. Nós, assim como em vários âmbitos da nossa vida, existe uma liderança, porque precisa de uma liderança. No nosso trabalho existe lá, né, os nossos superiores, na nossa família, a palavra do Senhor diz que o homem, ele é o sacerdote do seu lar, né? Jesus Cristo é o cabeça da igreja, né? E na igreja o Senhor levanta, ele coloca pessoas para nos liderar, para nos aconselhar, né? Para nos ajudar, para trazer, nos ensinar a palavra de Deus. E nós devemos honrar esses homens, essas pessoas, né? Não deve ser nada fácil, né? Lidar com pessoas não é fácil, né? Imagina com a responsabilidade desses homens. Nós devemos orar por eles, né? Nós devemos apoiá-los. Aqui ele fala, agora amigos, recebemos a seguinte orientação. Agora amigos, pedimos que vocês honrem os líderes que trabalham arduamente por vocês, a quem foi dada a responsabilidade de encorajar e orientar vocês na obediência. Tenho toda a consideração e amor por eles. 1 Tessalonicenses 5, 12, 13. É muito fácil, né, criticar, é muito fácil apontar o dedo, é muito fácil olhar. O pastor, ele tem uma responsabilidade, os líderes, eles têm uma responsabilidade muito grande, mas por trás de um líder e de um pastor existe um ser humano. Ele é filho de Deus assim como nós, tem pecados como nós, sofre como nós, tem problemas como nós. Então, não é apontar o dedo, não é olhar somente para as falhas que todos nós temos, né? É muito fácil olhar a grama, né, do outro, é muito fácil você olhar o cisco que está no olho do outro, mas honrar aos nossos líderes. Em Hebreus, eu não me recordo aqui agora, mas fala, né, que quando você estiver enfermo, doente, chame o presbítero da igreja. Olha quem ele manda chamar, a autoridade, né, a autoridade ali da igreja, para que venha até nós. Então, assim, que a gente possa apoiar e a gente possa orar pelos nossos líderes, em nome de Jesus. Eu agradeço, foi muito bom aqui esse estudo. No finalzinho ele fala: desafio você a aceitar a responsabilidade de proteger e promover a união em sua igreja. Vamos promover a união, a harmonia, a paz entre nós, não só na nossa igreja, principalmente na nossa igreja, na nossa casa, nos nossos relacionamentos. Deus abençoa a igreja que permanece unida e muitas pessoas estão precisando de nós, de uma igreja assim, né? Que apesar dos conflitos e dos problemas, ela é conhecida porque ela é uma igreja harmônica, é uma igreja
que acolhe, é uma igreja que recebe, não é uma igreja que se distancia, não é uma igreja, não são pessoas que olham torto para nós, né, por conta dos nossos pecados, mas é uma igreja humilde que se compadece. As pessoas estão à procura desse lugar. No final aqui, ele fala, muitas pessoas em sua comunidade estão em busca de amor e de um lugar ao qual pertencer. Pensando sobre meu propósito de vida, tema para reflexão. Tenho a responsabilidade de proteger a unidade de minha igreja. Versículo para memorizar. Portanto, concentremo-nos nas coisas que contribuem para a harmonia e no crescimento de nossa comunhão conjunta. Romanos 14:19. E uma pergunta para nós meditarmos. O que estou fazendo pessoalmente para proteger a unidade de minha família eclesiástica neste exato momento? Então vamos olhar aí para a nossa igreja, para o grupo, né, para o grupo ao qual a gente pertence, e vamos refletir como que a gente está contribuindo, né? E vamos exercer, vamos falar, vamos ligar para os nossos irmãos. A gente não está podendo abraçar, mas a gente pode sim ligar, a gente pode dar uma palavra, né? Os cultos